Vamos orar entregando o servo de Deus nas mãos do Senhor. Oremos, meus irmãos. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nesta casa de oração, recebendo, Senhor, orientação através da Tua palavra. Te louvamos por este dia, desde amanhã, o Senhor usando na instrumentalidade os Teus servos, pastores, que aqui ensinaram-nos a Tua palavra. Agora, Senhor, ao final deste dia, Teu servo que estará nos trazendo esse último horário, usa ele em Tuas mãos mais uma vez. Fala aos nossos corações, pois precisamos continuar te ouvindo. Nós te pedimos todas estas bênçãos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, pode se sentar, por favor. Quero convidar os irmãos a ler comigo Gênesis, por favor. Capítulo de número 2, por gentileza. Quero aqui deixar a minha gratidão a Deus pela vida do pastor José Wellington Bezerra da Costa, o pastor Wellington Júnior. Fico feliz por receber o convite, por estar aqui com os irmãos, tendo em vista que temos tantos nomes, e o meu apareceu, então fico muito honrado. É bondade de Deus. Eu também fico feliz pela vida do pastor Marco Almeida, Deus abençoe, que tem sido um homem de Deus e auxilia aí no tudo que é necessário, né? Qualquer coisa a gente corre para ele, ele resolve. Obrigado, pastor. É sempre uma alegria poder revê-lo e estar com o senhor. Pastor Jessé também, pastor Sisac, Deus abençoe, bom revê-lo. Todos os pastores. Gênesis capítulo 2, eu trago um abraço do meu pastor, pastor Silas Paulo de Souza, que também estará aqui por esses dias. Capítulo 2, a partir do verso de número 9, Gênesis, diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Essa versão diz, né, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. A NVT, que é a nova versão transformadora, diz diferente. Ela diz, e a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, que estavam no meio do jardim. Então mostrando que ambas estavam no meio do jardim, na versão da NVT. Verso 15: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, verso 3, nós temos Eva falando: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O verso 6 diz que a mulher, vendo aquela árvore, que ela era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Esses textos, nós vamos refletir um pouquinho sobre eles, e para quem quer acompanhar na apostila, eu creio que está na página 152. Vamos pensar um pouco sobre esse assunto. Nós olhamos Deus criando todas as coisas, e a própria criação de Deus, ela reflete uma espécie de templo cósmico. Quando Deus criava todas as coisas, a Bíblia diz que os anjos louvavam, os anjos adoravam, enquanto Deus estava criando. Depois que Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que Ele formou o homem, plantou um jardim no Éden. O Éden era o nome que se dava àquela terra toda,
E o jardim foi plantado no Éden, numa porção de terra, e colocou o homem ali para lavrar e guardar o jardim. Ao longo da história, muitas perguntas foram feitas, exatamente por que Deus colocou o homem para lavrar e guardar esse jardim. Se o jardim foi formado por Deus, ele precisava ainda ser lavrado, e o homem deveria guardar o jardim, mas guardar o jardim exatamente do quê? Então essas perguntas são perguntas difíceis, que várias respostas foram dadas. Jake Biel, por exemplo, ele defende que Deus colocou o homem no jardim, e o propósito era que o homem, ao cuidar do jardim, ao lavrar o jardim, ele fizesse com que esse jardim se expandisse por toda a terra. Então Jake Biel defende a ideia que o propósito de Deus era que o jardim, que a princípio estava em um lugar específico, numa parte do Éden, porque o Éden era a terra toda, e esse jardim deveria crescer à medida que o homem fosse lavrando, trabalhando, e ele tomaria conta da terra toda. Bom, segundo Jake Biel, essa era a intenção de Deus. Alguns outros pensam diferente. James Hamilton, por exemplo, ele acredita que Adão deveria guardar o jardim, proteger o jardim de seres, por exemplo, como a serpente, o que de fato também se torna uma questão muito complicada. São perguntas difíceis de serem respondidas. O mais interessante nisso tudo é que as duas expressões, as duas palavras que aparecem aí, lavrar e guardar, elas também são usadas depois para se referir ao trabalho do sacerdote e do sumo sacerdote no tabernáculo e no templo. Então as mesmas palavras hebraicas que são usadas para Adão no contexto de lavrar e guardar, também são usadas para os sacerdotes e sumo sacerdote no templo e no tabernáculo, mostrando que há uma certa relação entre eles. Por isso que alguns autores entendem que na verdade o próprio Éden ali, o próprio jardim no que estava no Éden, funcionava como um primeiro santuário que Deus havia criado, porque você tinha as árvores frutíferas, você tinha a árvore da vida, você tinha um rio que saía e se dividia em 4 braços, você tinha Deus que descia para se relacionar com o homem. Então nessa perspectiva, Adão seria o primeiro rei sacerdote, porque ele recebeu o governo, mas ao mesmo tempo era alguém que se relacionava com Deus e devia também ensinar isso às gerações, se não houvesse o pecado, evidentemente. Bom, algo interessante nesse texto é exatamente Deus colocando no meio do jardim 2 árvores. Como nós vimos aqui, a árvore da vida estava no meio do jardim, porém a árvore da ciência do bem e do mal também estava no meio do jardim, porque no capítulo 3 Eva diz da árvore que está no meio do jardim, e no capítulo 2 a NVT traduz dizendo que as 2 árvores estavam no meio do jardim. Então tanto a árvore da vida quanto a árvore da ciência do bem e do mal estavam no meio do jardim, logicamente estavam lado a lado, evidentemente, porque se estavam no meio, é provável que estavam lado a lado. Aí uma pergunta surge: bom, mas por que Deus colocou essas 2 árvores lado a lado? Qual foi o propósito disso? Por que Deus colocou as 2 juntas? E Deus deu uma proibição de todas as árvores frutíferas você pode comer, Adão, mas da árvore da ciência do bem e do mal, esta não. Essa ele não podia comer. Um dado interessante então, entendendo que o Éden era uma espécie de um primeiro santuário, um primeiro tabernáculo, é que depois, quando a gente olha, quando Adão e Eva pecam e eles são expulsos do jardim, Deus coloca querubins com a espada flamejante para guardar o caminho, a árvore da vida e tudo mais. E aí você vai ver o tabernáculo depois, você vai ver os mesmos elementos que estavam no Éden, lá no tabernáculo. Você vê, por exemplo, o castiçal, que lembra-se de uma árvore. Quando você vê o formato do castiçal, ele é o formato de uma árvore. Quando você chega no santo lugar, para entrar no santíssimo lugar, a cortina que separava, ela estava toda bordada com querubins, lembrando exatamente os querubins que foram colocados para guardar o caminho e vedar a entrada deles no jardim, porque havia um pecado. Então é como se o tabernáculo fosse uma rememoração, uma recapitulação do paraíso que foi perdido por causa do pecado.
Então esse é um dado interessante. O mais interessante é que Gênesis começa mostrando Deus criando todas as coisas, colocando o homem em um lugar maravilhoso, porque Éden significa um lugar de prazer e delícias. Começa com um jardim, com comunhão, com a presença de Deus, homem exercendo autoridade. Só que Gênesis, no capítulo 50, ele termina com alguém morto dentro de um caixão no Egito. Aquilo que começou com criação, com vida, com comunhão, com a presença de Deus, termina com José morto dentro de um caixão no Egito. O que deu de errado, o que aconteceu com essa história que estava começando tão bem? O que aconteceu com algo que começa com vida, com comunhão, com presença, com promessas, crescer e multiplicar e dominar sobre todos os animais, e de repente, morte, caixão, Egito. Bom, se Gênesis 50 fosse o último capítulo da Bíblia, a morte teria vencido. Se Gênesis 50 fosse o último texto da Bíblia, a serpente teria triunfado, o pecado teria vencido. Um dia, um pai, ele comprou um gibizinho para o filho, aquelas historinhas em quadrinho, né? E o filho pegou aquele gibi e começou a ler. Aí de repente ele parou e foi lá no final. O pai falou: não, meu filho, não é assim que você lê. Você está indo para o final. Você tem que ir lendo a história e acompanhando a progressividade até o final. Você não pode ir para o final de repente. Aí o filho disse: não, pai, é que aqui nessa história o herói está apanhando tanto, ele está sofrendo tanto, que eu não aguentei. Aí eu fui lá para o final para ver o que acontece, e eu descobri que no final ele vence. Agora eu vou voltar e vou ler a história toda de novo, porque eu sei que ele vai apanhar até, mas eu sei que no final ele vai vencer. A história da Bíblia é a história exatamente que se desenrola assim. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, e com o pecado veio a morte, violência, catástrofe, dores, tristezas, tribulações. Só que Gênesis 50 não é o final da história, porque aquilo que começou com o jardim do Éden termina com o jardim do Apocalipse. Aquilo que começou com a morte aparentemente vencendo, termina com a vida triunfando. A árvore da vida que se perdeu no Éden é restaurada lá no Apocalipse. Há uma página final dessa história. Então, quando você estiver sofrendo e chorando, fica tranquilo, você já sabe o final da história. Nós vencemos no final. Não se preocupa. Então a Bíblia é uma história que começa com o jardim, mas termina também com o jardim. Por quê? Porque a palavra paraíso é uma palavra grega que traduzida literalmente é jardim. Tanto que se você pegar Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz que ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aquela árvore que estava lá no meio, mas que o homem perdeu por causa do pecado. Deus está dizendo: fica tranquilo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e abrir um novo e vivo caminho à presença do Pai, através do seu próprio corpo, o véu que se rasgou na cruz. Mas eu fiquei intrigado, pastor Jander, com uma coisa aqui nesse texto. Eu fiquei pensando, né? Por que Deus plantou, colocou, fez brotar essa árvore, pastor Isaac, lá no meio do jardim, essa árvore da ciência do bem e do mal? Porque não foi Satanás que plantou a árvore. Não foi Satanás que Deus colocou a árvore da vida, Satanás colocou a árvore da ciência do bem e do mal. Não, foi Deus que colocou. Se foi Deus que colocou e tudo que Deus fez é bom, então ela é boa. Tudo que Deus fez era bom. Agora a única coisa que Deus disse que não era boa, é bom, era que o homem vivesse só, né? Mas a árvore, se foi feita por Deus, então ela é boa. Mas aí surge uma pergunta: ela é boa para quê? Ela é boa para quê? E eu quero refletir com vocês sobre alguns princípios que eu entendo a partir desse texto aqui.
Veja, eu entendo que Deus coloca esta árvore ali exatamente para demarcar um limite, uma fronteira para o homem. Porque Deus cria Adão, dá autoridade, você vai governar sobre os animais, você vai dar nome aos animais. Heber Carlos Campos diz que o nome que geralmente Adão dava era um nome por identificar características dos próprios animais. Então era uma taxonomia, era um estudo que ele fazia para poder conseguir nomear os animais, uma ciência muito bem evoluída para a época. Mas Deus coloca uma árvore dizendo, ó, todas as árvores frutíferas aqui você pode se alimentar. Só que você está vendo essa daqui? Sim, estou vendo. Pois é, essa aqui você não pode tocar. Você entendeu? Essa aqui está aqui no meio. Essa você não é para você mexer. Essa não é para você comer do fruto dela. Essa daqui é minha. Deixa ela aí. Tem todas as outras para você, mas essa aqui não é para você. Essa aqui não é sua. Por quê? Porque o homem precisava entender que existia um limite, e que se ele respeitasse o limite que Deus havia estabelecido, ele viveria e teria comunhão com Deus. Mas se ele desrespeitasse, como de fato aconteceu, o limite que Deus estabeleceu, ele iria enfrentar a morte, a destruição. Então, o primeiro ponto, esse limite era um limite ontológico, porque ele separava o Criador e a criatura. Porque Adão estava ali como um vice-regente de Deus, que tinha autoridade sobre a criação, abaixo do próprio Deus ali, a autoridade sobre a criação. Só que ele precisava entender que apesar de ter autoridade sobre a criação como governante, vice-regente, ele ainda assim era uma criatura. Ele ainda assim era um ser criado. Ele ainda assim era limitado. Então toda vez que ele olhasse para aquela árvore, ele deveria entender, bom, peraí, eu sou limitado, eu não posso tudo o que eu quero. Não posso fazer tudo o que eu quero fazer. Por quê? Porque apesar de ser o governante, eu ainda sou uma criatura. Um outro ponto, Adão foi posto como autoridade, mas ele não devia se esquecer, ele não era Deus. Havia uma diferença entre os dois. Um ponto pedagógico aqui, esta árvore ensinava que a vida que Adão tinha não era baseada na autossuficiência, mas era um dom divino. Ele recebeu isso como dádiva. Foi Deus que o formou e soprou isso em suas narinas. Então em nenhum momento o homem foi autossuficiente. É Deus que garante isso, que garante a nossa existência continuada. Se Deus tirar as suas mãos, tudo deixa de existir. Ele que mantém tudo na existência. Hebreus diz que Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. O homem ali, eu acho interessante a ideia de Gerhard Voss. Ele diz que Deus coloca o homem em um estado probatório, em um estado de teste. Por quê? Porque o homem foi criado, moralmente falando, em estado de perfeição. Mas isso não significa que ele não pudesse crescer no relacionamento com Deus, se desenvolver, até porque nós acreditamos muito bem que na eternidade nós vamos continuar aprendendo de Deus ad infinito. Ninguém vai chegar um dia e falar assim, ó, pronto, sei tudo de Deus. Você teria que ser onisciente para você conseguir isso, e só Deus é onisciente. Então Deus é tão grande que a mente humana jamais conseguirá esgotar. Santo Agostinho, quando estava estudando a Trindade, e ele ficou tão fascinado por isso, que ele teve um sonho, e onde ele via uma criança que pegava, fez um buraquinho na areia ali, e com uma canequinha pegava a água do mar e vinha e jogava naquele buraquinho na areia. Aí ele falou, o que você está fazendo? Aí o menino disse assim, ó, eu quero pegar toda a água do mar e jogar dentro desse buraquinho aqui. Agostinho disse, mas isso é impossível. Aí o menino olhou para ele e disse, pois é. E como você, com sua mente finita, queres entender todos os mistérios de Deus? Então a eternidade toda passaremos conhecendo Deus, aprendendo de Deus. Então Adão, à medida que se relacionava com Deus, ele ia conhecendo mais de Deus. Gerhard Voss acredita que Adão, nesse período probatório, se ele de fato fosse aprovado nesse teste, segundo Gerhard Voss, ele iria desfrutar de uma vida mais plena ainda, simbolizada pela árvore da vida, que teria um aspecto sacramental ali. Então,
podemos entender o seguinte: Deus coloca a árvore da vida como aspecto sacramental, simbolizando a vida plena, até porque lá em Apocalipse a árvore da vida vai estar lá, mas a gente não precisa dela para poder ter vida eterna, porque 1 Coríntios 15 diz que o corpo é imortal, o corpo que vai ser revestido, o corpo mortal tornará o quê? Imortal. Ele não vai se tornar imortal porque eu vou comer da árvore da vida, mas é porque eu serei glorificado. Então por que a árvore da vida está lá? Qual o significado? Ela aponta, ela tem um significado simbólico, sacramental, da vida plena que nós desfrutamos agora em Cristo Jesus. No caso, quando estivermos lá, plenitude maior. E no Éden, Gerhard Voss acredita que era do mesmo jeito, que esta árvore, ela já apontava para uma vida muito mais plena, que o homem poderia desfrutar se permanecesse fiel. Porém, existia o outro caminho. A árvore da ciência do bem e do mal, ela simbolizava a possibilidade do homem rejeitar a Deus e escolher outro caminho. Se ela não existisse no jardim, se Deus não tivesse colocado ela lá, a liberdade não seria real, porque não haveria possibilidade de escolher. O homem não poderia escolher rejeitar o Criador se não houvesse esta opção. Então Deus torna a possibilidade real. Norman Geisler diz que Deus torna o mal possível quando dá liberdade ao ser humano, mas o homem torna o mal real quando usa a liberdade para praticar aquilo que desagrada o Senhor. Então a liberdade foi uma dádiva constituída por Deus. Por quê? Porque só há um relacionamento de amor verdadeiro quando há liberdade. Se Deus tivesse criado autômatos, seres sem liberdade, então todos seríamos programados para adorar. Mas por que Deus decidiu dar liberdade para o ser humano, se Ele sabia que o ser humano iria virar as costas para Ele, que o ser humano iria pecar? Mas Deus também sabia que muitos iriam adorar a Ele, buscar a Ele em espírito e verdade, como nós fazemos. Deus sabia que muitos iriam rejeitá-lo, mas muitos também, como nós fazemos, iriam adorar o Senhor. Só existem dois mundos em que o mal não existe. Um mundo em que não há criaturas livres. Neste mundo o mal não existe. Porém, neste mundo também, relacionamento de amor verdadeiro não existe. E o segundo mundo, em que o mal não existe, é um mundo em que o mal já foi vencido para sempre. E é este mundo que Deus escolheu criar. Um mundo em que o ser humano é livre e peca, mas Ele deu um jeito enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e derrotar a serpente e o mal para sempre. E um dia, quando na glorificação nós subirmos a encontrar o Senhor Jesus nos ares, no arrebatamento, nós diremos: onde está, ó morte, a tua vitória? Continuando. Então aqui nós já temos um exemplo de um Deus que estabelece limites. Limites para o ser humano. Deus estabeleceu limites à criação, limites para os mares. Até aqui os mares podem ir. Limite para o sol, para a lua. Deus estabelece limite. Os limites que Deus estabelece produz vida. São as fronteiras que Deus estabelece. Só que o mais interessante é que hoje exatamente esses limites estão sendo combatidos. Existe um princípio conhecido como a cerca de Chesterton. Chesterton, um autor conhecido por escrever livros como Ortodoxia, O Homem Eterno e assim por diante, ele diz o seguinte: que quando você passa em um lugar e você vê uma cerca, antes de remover essa cerca, você precisa se perguntar: para que ela serve? Quem colocou essa cerca aí? Essa cerca está impedindo alguém de entrar ou alguém de sair? Qual a função desta cerca? Quando eu removo a cerca sem entender para que ela serve, eu posso estar causando a minha própria destruição. Só que o problema dos movimentos que surgiram, como o Maio de 68 na França, por exemplo, os movimentos pós-modernos de contestação social, revolução sexual, movimento hippie, o que eles fizeram? Remova a cerca. Sexo livre. Remova a cerca. Agora não precisa mais do casamento para você se relacionar sexualmente. Remova a cerca. Não, remova a cerca. Pode relacionar sexualmente, mas aí você pode abortar, porque não tem problema. Pode remover a cerca. Não, remova a cerca. Religião para quê? Nós queremos ter contato com a natureza. Não, abaixo a família tradicional. Agora vamos pregar uma sociedade alternativa. Acaba com isso. Não, remova a cerca. E o problema é que a sociedade está se autodestruindo, porque
porque ela começou a remover a cerca que nos protegia de nós mesmos e do avanço do pecado. Os valores que formaram a nossa cultura, a nossa civilização, estão sendo atacados, desconstruídos, rejeitados, e a sociedade está entrando em decadência moral, e a gente não sabe por quê, porque removemos a cerca. Só que o grande problema, sabe o que é? É que Deus estabeleceu limites, e eu coloquei aqui, não foi limites só para Adão, não toca nisso aqui, calma, isso aqui não é seu. Deus estabeleceu limites também de espécie. Cada ser reproduz segundo a sua espécie. Gênesis 1:25. Então até dentro das espécies tem limite. Um cachorro não vai reproduzir uma vaca, não faz sentido isso. Uma anomalia genética, não tem como. Então até mesmo para as espécies existe uma barreira que Deus estabeleceu. Então o cachorro, o gato, a vaca e assim por diante. Isso mostra inclusive que bilhões e bilhões de anos não seria possível e suficiente para poder romper essa barreira que Deus estabeleceu dentro da própria criação. Nós acreditamos que mutações acontecem e isso é normal no nível micro. Agora no nível macro, na macroevolução, isso é impossível. Só que sabe o que está acontecendo hoje? A gente não arrancou a barreira entre um cachorro e um gato. Não foi isso só. Tiramos a barreira do ser humano e do animal. Então hoje, o ser humano, ele se reconhece como um animal. Eu sou professor, eu cheguei em casa e estava vendo alguma coisa na internet, e aí eu vi um rapaz dando uma entrevista num podcast, e ele disse assim: olha, então, na verdade eu me reconheço, eu sou um cavalo. Eu me reconheço como um cavalo, mas eu sou um cavalo não binário, então eu sou um cavale. Na França, um homem acordou e disse: não sou homem, sou mulher. Aí depois falou: não sou mais mulher, sou cavalo. E hoje ele aposta a corrida contra as pessoas que se entendem cavalo também. Sabe por quê? Porque a barreira foi removida. E quando a barreira é removida, o ser humano é reduzido à animalidade. Porque é isso que Satanás quer fazer com a sociedade. Destruir o ser humano e fazer ele se arrastar no pó como um animal. Então Deus estabeleceu limites para quê? Para o nosso próprio bem, para a nossa própria saúde espiritual. E quando nós começamos a arrancar a cerca, nós estamos causando caos na sociedade. Irmãos, a coisa é mais séria do que nós pensamos. Porque simplesmente falar o que eu estou falando aqui já pode ser considerado um discurso de ódio, em alguma instância criminoso. Porque quando você fala a verdade em uma sociedade que abomina o real, você vai ser perseguido. Então o grande problema não, mas eu sei que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Porque enquanto tem gente lá no mundo que está querendo virar animal, a gente está virando santo pela graça de Jesus. Tem gente lá que está querendo se comportar igual animal. O Senhor está dizendo: mas eu quero que você seja um herdeiro da pátria celestial, vá morar no céu, reine comigo. As barreiras estão sendo removidas. E aí, o que é homem e o que é mulher não existe mais. Judith Butler, que é um dos grandes nomes da teoria queer, teoria da performatividade dentro da ideologia de gênero, ela veio ao Brasil e ela deu uma entrevista, e está no YouTube, e ela diz bem assim: se eu acreditasse na Bíblia, eu acreditaria que homem nasce homem e mulher nasce mulher. Mas como eu não creio na Bíblia, ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos permitir que isso acabe influenciando os adolescentes, os jovens e as crianças, porque não tem um filme, uma série ou uma música do mundo que não traga essa ideologia para destruir a civilização e a família. Porque a família ainda está sendo vista como o último reduto dos valores morais da nossa civilização. Mas se você destruir a família, você acaba com tudo. E é a família que está sendo o alvo agora. E o grande problema, irmãos, é que às vezes nós estamos desatentos.
Nós estamos percebendo o que está acontecendo. Pensamos que é só pintar a parede da igreja de preto que vai resolver o problema com os jovens. Que é só pôr um tambor ali na frente e escrever church ou algo do tipo que vai resolver o problema com os jovens. Que é só você fazer o culto gospel da balada gospel, ou carnaval gospel, que vai resolver o problema com os jovens. O problema é muito maior do que isso. Não adianta a gente pintar a parede de preto achando que isso vai fazer com que os jovens queiram ficar na igreja, quando o mundo está tentando influenciar ele para deixar de ser até um ser humano. Em uma sociedade em que a Bíblia está sendo atacada, em que a igreja está sendo atacada, em que os líderes estão sendo atacados, a única coisa que nos resta é pregar a verdade, ainda que nós morramos por isso, porque não há mais o que fazer. Infelizmente, quem prega a verdade está sendo taxado como extremista e que reproduz discurso de ódio, simplesmente porque nós falamos que pecado ainda é pecado, porque a sociedade muda, mas Deus continua sendo o mesmo, os valores são os mesmos. Deus não mudou. Deus não mudou. O mesmo Deus que disse a Adão: eu estou te dando aqui um jardim, você vai governar, mas entenda uma coisa: você deve obediência a mim. Você não é Deus, você é limitado. E aí, o problema, né? É o culto à personalidade. Deus já estava dizendo assim, ó, entenda uma coisa: você está governando aí, né? Mas entenda que você está debaixo da minha autoridade. Quando você começar a achar que você não precisa mais responder a mim, olha, Deus tem os mandamentos morais da Bíblia. Os mandamentos morais são claros: não adulterarás. Eu entendo claramente pela própria natureza do mandamento por que eu não posso adulterar. Vou destruir minha família, a família do outro. Está muito claro pela própria natureza do mandamento. Mandamento moral, você só de compreender o mandamento já entende por que é pecado. Não matarás. Agora, o mandamento pode ser configurado como um mandamento positivo: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que isso é errado? Não foi o Senhor que fez a árvore? Foi. Ela não é boa porque Eva viu que é boa, agradável, não é? Sim. Então por que é errado? É errado porque eu não quero. Eu não quero. Mas eu não entendo, não precisa. É só você confiar em mim. Tá, Senhor, então o que eu faço então? Quando você não entende, você confia em quem estabeleceu. O mandamento positivo é Deus dizendo: confia em mim, eu sei o que é melhor para você. Me obedeça, eu sei o que é melhor para você. Mas quando a serpente aparece, o que ela faz? Ela vai atacar exatamente o caráter de Deus. Primeiro, ela lança dúvidas: foi assim que Deus disse? Depois, ela nega a palavra de Deus: morre não. Depois ela coloca a palavra dela no lugar: você vai virar Deus. John Milton, um literato do século 17, inglês, ele escreveu um livro interessante, O Paraíso Perdido. John Milton é um livro de literatura, né? Mas ele traz um diálogo entre Eva e a serpente que eu acho interessante. É literatura, mas é interessante. Diz que Eva pergunta para a serpente assim: mas como que você está falando? Sou uma serpente, como que você está falando? E aí, segundo John Milton, mais uma vez enfatizo literatura, certo? Segundo John Milton, a serpente olha para Eva e diz assim: então, é que eu comi desse fruto aí. E se eu, sendo inferior, comi do fruto, já consegui falar, imagina o que ele não vai fazer com você. Imagina, é a serpente, é isso mesmo. Imagina o que ele não vai fazer com você. E aí, é onde o problema entra. Porque a gente deixa de confiar em Deus para ser aquele que estabelece os valores. Eu sei o que é certo porque Deus diz. Eu sei o que é errado porque Deus diz. E agora eu começo a ir pelo meu próprio padrão. Não, eu quero falar o que é certo e errado a partir dos meus valores, do meu padrão. Mas o meu padrão é distorcido, ele é falho, não vai dar certo. E a cultura é uma prova disso. Na Bíblia a gente vê isso claramente. Deus sempre puniu quem ultrapassava os limites. Nadab e Abiú, Deus acendeu o fogo e disse: é esse aqui que vocês oferecem. Nadab e Abiú falaram assim: não, nós escolhemos o fogo que nós vamos oferecer. Deus: não, é esse aqui que eu quero receber. Não, mas eu quero levar um outro, diferente, mais moderno. Deus estabeleceu a forma como Ele quer ser adorado.
Deus estabeleceu a forma como Ele quer ser cultuado. Eu não posso inventar uma moda para adorar Deus. Deus já disse, está aqui, ó, é a forma como eu quero ser adorado, é a forma como eu quero ser cultuado. Não passe esse limite. Nadab e Abiú morreram, foram consumidos. Deus diz a maneira como Ele quer ser adorado e a maneira como a autoridade deve ser exercida. Uzias, eu sou rei, e porque eu sou rei, eu posso oferecer sacrifício, eu posso ir lá oferecer incenso. Uzias, entenda uma coisa: eu te dei autoridade real, mas a sua autoridade é limitada, a minha não. Você não pode ir aonde você quer e fazer o que você pensa. Sabe o que acontece? Sai leproso. Por que tanta coisa está acontecendo? Porque a gente está vendo tanta gente caminhando. E olha que interessante, né? Saiu uma pesquisa aí, acho que recentemente, né? Que o Brasil, o índice de evangélicos no Brasil aumentou, né? Vocês viram essa pesquisa? O índice de evangélicos no Brasil aumentou. Uma pesquisa recentemente. Mas é tão interessante porque parece que a sociedade não melhorou moralmente falando. Não é esquisito isso? O índice de evangélicos aumenta, mas parece que a decadência moral também aumenta. Aí a gente teria que se perguntar: que tipo de cristianismo é esse que essas pessoas estão professando? É o cristianismo que você pode vir para a igreja no domingo, cantar no conjunto, dizer eu sou santo, mas quando você vai para a escola, para a faculdade, você vive do jeito que todo mundo está vivendo. Por quê? Porque Deus é o cara lá de cima, Ele não se importa com a maneira que você vive. Limites são imposições humanas. Deus não se importa com isso. Mas na verdade quem estabeleceu o limite no Éden foi Deus. Não foi Adão. Foi Deus que disse: não coma. Quer viver? Não coma. Obedeça. Não importa a posição que a gente ocupa. O dia que nós pararmos de obedecer a Deus e começarmos a desrespeitar as fronteiras que Deus estabeleceu, nós estamos atraindo para a nossa própria vida a destruição. Para continuar, porque o tempo já está passando. Então, Deus estabeleceu limites. Outros exemplos: Saul, espera, eu vou vir. Espera, Samuel disse, fica tranquilo, espera que eu vou vir. Caim, Eli e seus filhos, Ananias e Safira. Tantos exemplos nós poderíamos citar aqui. Exemplos que só são maximizados na nossa cultura, que fortalece muito mais a ideia de que você faz aquilo que você acha que é certo, porque é seu corpo, suas regras. Sabe o que eu acho interessante, né, com essa ideia do meu corpo e minhas regras? É porque tem crente que repete essas coisas, entendeu? O pior é isso. Quando você olha para a Bíblia, você vai para Romanos capítulo 12, o texto diz claramente que nós nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso aqui é uma coisa interessante, porque no tabernáculo no Antigo Testamento, você levava um animal, quem ia oferecer o sacrifício, ele tinha que degolar o animal, para ele poder sentir a crueldade do pecado dele. Degola o animal vai ser morto, vai ser tirado ali o couro, vai ser colocado as partes, o sacerdote coloca as partes certinho no altar. O animal não era colocado vivo no altar. Como que você ia segurar um animal vivo no altar? O animal era colocado morto no altar. O animal não ia para o altar por vontade própria, ele ia contra a própria vontade, ele era morto para ficar no altar. Quando o fogo queimava a carne, acabou o sacrifício, acabou o culto. Acabou ali. Agora Paulo está dizendo, mas agora a coisa é diferente. O sacrifício é vivo. Você vai lá no altar e você sobe lá vivo e fica lá. Está queimando, não tem problema não, pode deixar a carne queimar, fica tranquilo, tá? E outra, é voluntário, porque não é ninguém que me leva, eu que ofereço meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas e aí, quando queimar, tudo acaba? Não, o sacrifício não queima, porque é vivo. Então o culto é contínuo, o culto não acaba. Aonde você vai, você está adorando, você está cultuando, você está glorificando. Por quê? Porque o culto não para. Então não
tem como olhar para a nossa sociedade e defender isso aí, é um absurdo. É mais interessante que, às vezes eu posto um vídeo no Instagram e um aluno fala assim: professor, o senhor acredita nisso? Não acredita nisso? Eu acredito nisso mais um pouco, porque se eu falar um pouco, você vai escandalizar. É que a gente acaba se segurando, né? Trai tudo. Para caminhar para o final, nós temos que entender uma coisa. Nessa realidade em que tudo se tornou um espetáculo, em que as pessoas estão preocupadas apenas com ser visto, com redes sociais, pessoas estão preocupadas, não tem rede social, não é nenhum problema, porque é um veículo que a gente usa para propagar o evangelho, para divulgar a palavra de Deus. Isso não é um problema, muito pelo contrário, isso ajuda muito. O problema está exatamente no que tem acontecido hoje com essa sociedade, onde eles fizeram da rede social o lugar em que suas intimidades são expostas, o lugar em que as coisas que antes pertenciam à vida íntima agora é exposta publicamente, porque tudo virou um espetáculo. Acabou a privacidade, mas exatamente. Uma das características da pós-modernidade é exatamente isso. Essa linha que define o público do privado se perde. Por quê? Porque agora, Richard Sennett, por exemplo, ele fala sobre isso. Ele diz que a sociedade contemporânea, ela acabou criando um mundo em que você não tem mais o direito de se resguardar na sua privacidade. Ele chama isso da tirania da intimidade. O livro dele é O Declínio do Homem Público, da tirania da intimidade. Por quê? Porque agora você tem que postar lá. Você está tristinho, você está... tudo. E vira um negócio, sabe, um espetáculo realmente. O problema é que quando vem para a igreja, né? Aí tudo vira um espetáculo. Vocês sabem, vocês já viram. Vocês sabem o que eu estou falando. Aí a pessoa, ela não adora mais, porque ela vem para simplesmente, entendeu? Mostrar que ela veio um pouquinho, sentou, foi embora. Nós não somos chamados para ser assimilados por esta cultura, por este tempo, por esse espírito. A igreja sempre foi resistência e precisa continuar sendo. A igreja sempre foi resistência, mesmo quando a igreja se relacionava de forma muito íntima com a política, sempre tinha alguns remanescentes que acabavam não sendo cooptados. Não que a política seja um problema, ela é importante, com certeza, mas nós temos esferas que são esferas independentes. São esferas de atuações independentes, cada um importante dentro das suas funções. Mas a igreja não pode se curvar. Nós não precisamos de político para poder continuar sendo igreja, porque nós nunca precisamos. Porque a igreja nunca precisou de política em Roma para poder continuar sendo igreja. A igreja sempre precisou de Jesus para continuar sendo igreja. E por isso que ela está viva até hoje. Então a gente não vai votar em ninguém não, a gente vai votar sim, porque a sociedade precisa de político crente. Não é a igreja que precisa de político crente. A igreja precisa de Jesus. Quem precisa de político crente é a sociedade, para ver se melhora um pouco, porque a coisa está feia. Mas e a igreja? A igreja continua acreditando que Jesus sustenta ela, e ela caminha porque Ele fortalece ela. E é isso que nós acreditamos. Então nós não nos curvamos, somos resistência e zelamos pela doutrina. Não cedemos à cultura, ao espírito da época. Nós não cedemos, porque nós sabemos que Deus estabeleceu limites. Por quê? Porque as barreiras que Deus estabelece, as fronteiras que Deus estabelece, servem para nos dar vida. Sabe o que é interessante, né? E os senhores que trabalham com jovem adolescente sabem disso. Quando você vai conversar com um jovem adolescente, é muito comum uma pergunta bem assim, ó: tal coisa é pecado? Tal coisa é pecado? Não é verdade? Tal coisa é pecado. Por quê? Porque ele quer descobrir qual é a linha que separa o que é pecado do que não é pecado, porque aí ele vai andar na linha. Nossa, eu estou andando aqui na linha, tá bem, porque o pecado é da linha para lá. Aí ele pode andar na linha que ele não está pecando. Isso é espírito de crente? Porque o cristão não precisa que alguém fique falando assim, ó, tá vendo essa cartilhinha aqui? Toma, segue ela, essa cartilhinha.
A Bíblia é a palavra de Deus, com certeza. Mas eu não preciso criar uma cartilhinha de regra. Tudo que eu preciso saber está aqui. E o Espírito Santo, o fruto do Espírito, me diz aonde eu posso ir, o que eu posso fazer, aonde eu posso pisar. Eu não quero saber qual é a fronteira para eu atravessar. Se a fronteira está ali, eu quero ficar longe dela. Por quê? Porque quanto mais perto de Jesus, mais longe da fronteira do pecado. Mas a gente começa a banalizar. Não, isso é costume humano. Isso não é como uma influenciadora famosa disse: Jesus até que é legal, fã-clube que estraga. Fã-clube é a igreja. Por quê? Porque o fã-clube fala que é pecado tais coisas. E Jesus não fala isso. Ah, Jesus é legal. É o cara lá de cima. Então vamos zelar pela doutrina. Não ceder à cultura que distorce a palavra. Guardar a santidade. A santidade do corpo. Porque agora o nosso corpo é um instrumento para a justiça. Romanos capítulo 6. Guardar a santidade do culto. Como obreiros que somos, temos responsabilidades. Fomos chamados para trabalhar e para guardar. Adão, você vai guardar. Não deixa acontecer nada não. Tem um autor que ele escreveu um livro chamado Silêncio de Adão. É um livro interessante, porque ele mostra, olha, Adão se calou quando ele deveria ter falado. Ele deveria ter falado. E o mais interessante que Paulo, escrevendo na primeira carta a Timóteo, Paulo diz assim: Eva foi enganada, mas Adão não foi. E aí como que você vai interpretar isso, né? Você pode interpretar isso de algumas formas possíveis. Uma das é: Adão sabia o que estava fazendo. Ele não foi enganado. A Bíblia diz em 3 lugares que Eva foi enganada. Gênesis capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 11. Mas diz que Adão não foi enganado. E agora? Por isso que Romanos 5 diz que por um homem entrou o pecado. A responsabilidade, o Senhor nos chamou para uma responsabilidade. E nós iremos prestar contas ao Senhor por isso. Porque quando a gente fica quietinho, porque às vezes falar é complicado, Deus está nos chamando, irmãos, para viver essa batalha nas últimas horas. Porque assim, eu não sou um expert em geopolítica, mas eu acho que o cenário que está se desenrolando aí não é favorável, né? Não é verdade? Rússia enviando drone para o espaço aéreo da Polônia, a OTAN sendo convocada, a Europa, Brasil, Estados Unidos, China, e nova rota da seda. O que vai acontecer? O cenário está sendo preparado. Só um que vai surgir vai conseguir colocar ordem nessa coisa toda. Mas eu não quero estar aqui quando ele chegar. Ele vai conseguir fazer, né, pastor Marco? Colocar ordem aí, ele vai ter o seu jeito. Mas a igreja não vai estar aqui não, irmãos. Porque a igreja não aceita os valores deste mundo. Nós somos desarraigados, Gálatas 1:4. O Senhor nos arrancou com raízes deste mundo. Não vivemos mais para esta era. Então a minha intenção com os senhores nesta tarde era simplesmente dizer que nós temos uma responsabilidade. Deus chamou Adão, lavrar, guardar. Você tem um mandato cultural, você tem uma responsabilidade. Nós também temos. Nós temos uma responsabilidade. Mas nós precisamos exercer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer dentro dos limites que Deus estabeleceu. Dentro dos limites que Deus estabeleceu. E a gente não pode se acovardar não. Eu estava conversando com o pastor, né? Eu nasci ali em Mariluz, no Paraná. E eu fui criado na igreja. Mas eu sempre gostei de música, né? Eu pensei, né? Vou fazer uma dupla, Daniel e Samuel, né? Porque eu fui morar em Cuiabá, Daniel e Samuel de Cuiabá, ou os levitas de Cuiabá, tanto faz, né? Vai ser isso. Mas um dia eu estava num culto, num quarto, levei um violãozinho, cantei uns hinos lá. E aí um irmão veio e falou assim para mim: ó, Deus manda te dizer que você não vai cantar não, que você vai ensinar e pregar. Na minha mente eu falei: mas essa foi da carne, viu? Na hora, porque não existia isso.
Não existia isso. E aí o irmão, na hora, parou. Ele estava saindo, ele parou, voltou e disse assim: ai, Deus acabou de me falar que você duvidou e disse que não é ele. Eu falei: meu Deus, que isso? Jesus. Aí eu falei: não, então, amém. Se o senhor falou, eu já vou encerrar, meu pastor. O senhor falou, então. Mas aí eu passei uma prova terrível. Sabe aquela prova? Na época, casquinha, né? Eu já estou no vermelho ali, ó. Meu Deus do céu. Na época, a casquinha, né, é R$1. Eu não tinha R$1 para comprar uma casquinha de sorvete daquela. Eu numa prova, eu falei: quer saber? Não quero saber mais de igreja, de cooperar, eu sou jovem. Aí eu vou ficar lá no jovem. Fiquei no jovem, sentei, eu estava cooperando, sentei e fiquei lá. Sou jovem, ninguém pode falar nada, não quero nada disso não. Aí o pregador começou a pregar. Pastor, já chega aqui perto, já que eu já entrego para o senhor, senão o negócio está me assustando, aquele vermelho. Aí o pregador começou a pregar, né? Meu nome é Jonas, o pregador estava pregando sobre Jonas. Eu falei: Senhor, se o senhor tem um negócio comigo, fala comigo hoje. Não quero mais também. Aí o pregador pregando sobre Jonas, eu falei: não, mas não é assim, eu quero que fala diretamente. Não, é mais direto que isso, eu queria mais ainda, né? Ainda bem que Deus não mata a gente nessas horas, né? E aí o pregador no final: vem aqui, eu quero orar por vocês. Eu falei: não falou comigo, não vou. Aí um diácono veio falando em línguas, pegou no meu braço e levou lá na frente. O pregador disse: era a confirmação que eu esperava. Assim te diz o Senhor. Bom, eu já ouvi Deus falar com um monte de gente. Meu servo, levanta a cabeça. Ei, eu estou contigo, eu te chamei desde o ventre. As nações te dei para o profeta, vou te colocar com uma flecha na mão do arqueiro, lá pelos 4 cantos da terra e tudo. Eu já vi Deus falar assim. Baixei a cabeça, esperei, vai vir. O pregador olhou e disse: olha, o que eu tenho que te dizer é rápido. Deus manda falar para você: se coloca na posição, se conserta, porque senão ele não conta mais contigo. Eu falei: nossa, tá bom, já que o senhor falou com tanto amor assim, então eu quero, né? E não parei até hoje. Não parei até hoje. Então a palavra que o Senhor tem para nós é: vamos trabalhar, porque a obra é do Senhor. Mas o Senhor nos chamou para esta seara, e um dia seremos recompensados por Ele, não importa quão dura seja. Graças a Deus. Quem pode dizer amém? Glória a Deus por essa poderosa palavra do nosso pastor Jonas. O importante é que começou mal com Adão, o primeiro Adão, mas vai terminar em festa. Em breve essa igreja vai subir e nós estaremos para todos sempre exaltando e glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer a minha participação aqui e mais uma vez publicamente quero agradecer o meu presidente, pastor José Wellington. Muito obrigado. Estamos debaixo da sua orientação, da sua direção. Conte conosco. Quero agradecer o suporte dos irmãos aqui, todos vocês, Gessé, Marco Almeida aí na liderança da secretaria, secretário adjunto, a mídia mais uma vez, Tiaguinho. Deus abençoe aí o seu trabalho, que é um trabalho nobre. Daniel, que cuida ali do som. A todos vocês me ajudaram aqui. Todos vocês estiveram aqui e me deram esse suporte. Deus abençoe a cada um de vocês. Então eu agradeço a todos em nome de Jesus. Passaremos uma vírgula e à noite retornaremos a este santuário às 19 horas para adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ficamos em pé e vamos agradecer por esta tarde maravilhosa. Esse aprendizado do dia inteiro, aliás, eu acompanhei, viu, pastor? O dia inteiro. É coisa fantástica. Essa escola realmente é uma bênção. Quero agradecer a todos vocês, a esses pastores, né? O pastor Sisac ali daquela linda cidade de Rio Claro, né? Nunca mais foi a mesma depois que o pastor chegou lá. Deus abençoe, viu? Vamos pedir para que o pastor Marco Almeida venha agradecer a Deus aqui. Ele que é um dos nossos diretores, secretário adjunto, ele que trabalha bastante, vai trabalhar mais um pouco aqui orando, alguns pedidos de oração, e o senhor termine aí com a bênção apostólica. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Realmente, pastor Hermes, com muita propriedade tem dito, 79 anos a nossa escola. Eu estou nessa escola há 26 anos
E a cada escola a gente aprende mais. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que já nos tem proporcionado por este dia, desde as primeiras horas da manhã que aqui nos reunimos. Ó Deus querido, agora, Senhor amado, estaremos dando aqui um intervalo. Muitos dos teus filhos, alguns retornarão às suas casas, mas outros estarão aqui permanentes para poder à noite adorar o teu santo e bendito nome. Abençoa os